agradecendo a Deus por mais um dia que passamos, que é grande bonança passar o dia em paz. E graças a Deus nós estamos sempre procurando a paz. Deus, nosso Pai Todo-Poderoso, nós te rogamos nesse momento que nós possamos ajudar os bons espíritos, que nós possamos ter fé, coragem para enfrentar, porque ser espírita não é para todos, ser espírita é para quem aguenta. Nós estamos aqui com todo prazer, aguentando ser espírita. Igualmente, ser cristão naquela época de Estevão. Não era todo mundo que aguentava, mas hoje está bem melhor, graças ao Senhor. Então, pedimos sempre a assistência dos bons espíritos e também oferecendo para os outros irmãos desencarnados que quiser participar conosco, quiser melhora, essa é a hora. A hora, o tempo estão chegando, já chegaram. E com muita esperança nós vamos vencer. Digo espiritualmente, não digo materialmente. Todos vão vencer, mas nós estamos querendo vencer mais rápido. Por isso nós estamos aqui estudando e pedindo que os irmãos que quiserem vencer mais rápido junto com nós estamos aqui com boa vontade. Que a paz de Deus esteja com todos, que assim seja. Assim seja. Que assim seja. Hoje, então, vamos continuar com o livro O Homem Integral, a segunda parte. Estranhos Rumos, Seguros Roteiro, o capítulo 9, Ódio e Suicídio, hoje 7 de julho de 2025. E vamos para o primeiro quadro. O senhor quer fazer esse? Pode ser. Então vamos lá, né? Aí, como é grandão aqui para mim. Herdeiro de si mesmo, carregando no inconsciente as experiências transatas, o homem não foge aos atavismos que o jungem ao primitivismo, embora as claridades arrebatadoras do futuro, chamando para as grandes conquistas, libertar-se do forte cipoal das paixões, animalizante para os logros da razão, é o grande desafio que tem pela frente. Onde quer que vá, encontre-se consigo mesmo. A sua evolução socioantropológica é a história das contínuas lutas em que o artista, o espírito, arranca do bloco grotesco a matéria, as expressões de beleza e grandiosidade que lhe dormem imanentes. Os mitos de todos os povos, na história das artes, das filosofias e das religiões, apresentam a luta contínua do ser libertando-se da argamassa celular, arrebentando algemas para afirmar-se na liberdade que possa usar agressivamente no começo, até converter-se em um estado de consciência ética, planificador, carregado de paz. Em cada mito do passado, surge o homem em luta contra forças soberanas que o punem, o esmagam, o dominam. Gerado o conceito da desobediência, o reflexo da punição assoma dominador, reduzindo o calceta a uma posição ínfima contra a qual não se pode levantar sequer
justificar a fragilidade. Então, já inicia aqui falando que nós somos herdeiros de nós mesmos, né? Então, lá no nosso inconsciente, nós trazemos, de épocas passadas, nós trazemos o que nós já fizemos. Então, lá no passado, quando os mandamentos, lá nos mandamentos, quando fala que eu punirei do pai nos filhos na terceira e quarta geração, quer mostrar justamente isso. Nós nos responsabilizaremos pelo que nós fizemos no passado e reencarnaremos na terceira e quarta geração para corrigir aquilo que nós havíamos feito, né? Então, aí isso levou ao ponto de acharem que a gente paga o pecado dos pais. Aí Kardec bem claramente nos mostra que não tem nada a ver com isso. Então, nós, reencarnados, que vamos nos responsabilizar pela correção dos nossos erros que nós praticamos no tempo passado. Então, o objetivo nosso é buscar conquistas, né, e libertar desse poal que nós já armamos. E é interessante que ele fala que onde quer que vá, encontra-se consigo mesmo. É isso. Que não adianta a gente fazer, eu vou sumir. Onde eu sumir, eu vou encontrar comigo mesmo. O problema que nós temos é o problema nosso, né? O problema que eu fiz. Esse é o meu problema. Então, se eu estou com problema aqui em Palmas e resolvo sumir daqui, onde eu chegar, eu levo, né? Os meus problemas, porque fala que onde a gente vai, onde se encontra, nós vamos encontrar consigo mesmo. Que tudo nós está aí, né? E aqui no final fala, aí é gerado o conceito da desobediência, o reflexo da punição à sombra do dominador, reduzindo o calceta a uma posição ínfima contra a qual não se pode levantar sequer justificar a fragilidade que nós contra nós. Enquanto nós temos hoje, nós que queremos enganar os outros e sempre julgamos que o culpado é o outro, né? Agora, quando a gente encontra com a gente mesmo e a gente vê que todas as nossas dificuldades provêm de nós mesmos, nada é do outro, o outro não é culpado de nada, ou seja, todo o nosso passado retorna ao nosso presente. E não é que nós vamos ser punidos por isso, não. Nós vamos ter que corrigir, né? Vamos corrigir o nós do passado. Então, hoje eu estou aqui, eu encontro comigo mesmo do passado e tenho que melhorar para o futuro. É isto. Boa noite, dona Lalinha. Seja bem-vinda. Boa noite. Até que enfim hoje eu estou aqui, não dormi hoje. Boa noite, Lalinha. Boa noite. Essas 2 últimas semanas eu durmo, penso assim, não, vou passar um cochilinho, logo eu acordo na hora, né? Quando eu acordo, já é mais 10 horas da noite. Ah, não, trem custoso. Essa fibromialgia, ela dá essas crises de sono e de falta de sono. Tem vez que está com falta de sono, não dorme à noite, outra vez está com sono demais. É um trem custoso, mas tá bom assim mesmo. Mas que bom que hoje deu certo. O personagem da novela antiga. É bom também, né? É bom também. O Barça Novo também está presente, dona Lalinha. Que bom, nós que quatro. bom. Boa noite, dona Lalinha. Boa noite, Barça Novo. Muito bem. Então, nós lemos o primeiro quadro e o seu Maurício comentou, fixando nessa questão que nós somos herdeiros de nós mesmos. As várias encarnações lá no primitivo e até agora, a gente carrega muitas coisas que nos incomoda nessa evolução, nos causa um pouco de revolta. Ele fala em desobediência.
agressividade até, né, que provoca na gente por conta dessas questões que ainda estão dentro de nós, né? Dentro de nós. Ela até cita aqui a questão dos mitos. Os mitos surgem dentro do homem. Mitologia grega, principalmente, ela traz cada mito daqueles, eles representam algumas situações que nós estamos em luta dentro de nós, né? Vaidades, agressividades, ciúmes, enfim. E aí a gente continua com essas lutas internas para vencer a nós mesmos. Francisca, seja bem-vinda. Chegou a Boa Francisca aí, ó. noite, Adilão. Boa noite, Francisco. Boa Francisco, noite, Maurício. Boa noite, a dona Laurinha. A Boa Larissa. noite. Muito bem. Vamos para a próxima, então, né? Ou alguém quer comentar ainda sobre esse aqui? Não, eu só ia falar um negócio aí. Pode falar. É porque às vezes eu sinto assim que, tipo, atrasado, sabe? Ou por que que eu não fiz melhor antes, agora que eu vim acordar, né? Podia ter feito melhor mais antes, que eu já estava bem melhor, né? Igual o aluno que passa nas últimas notas do colégio, ou quase que não passava. Às vezes podia ter melhorado antes, mas vamos para frente, né? Esse sempre há tempo, sempre é tempo, nunca é tarde. sempre é tempo, muito bem. Sempre é tempo. É um inconformismo conosco mesmo, mas que a gente tem que entender que a gente fez o melhor na época. Nós fizemos o melhor que podia. E agora é o momento de a gente caminhar, né? Fazer um pouco melhor. Cada vez a gente vai se modificando e se melhorando. Hoje nós somos a melhor versão de nós mesmos. Nós somos a melhor versão no momento. E amanhã seremos também. Estamos assim, é o avanço, é devagarinho. O inconformismo é bom dentro dos limites que nos leva a mudanças. Vamos para a próxima, então. Essa incapacidade de enfrentar o imponderável, as forças desgovernadas, prepotentes, mais tarde se apresenta camuflada em forma de rebelião inconsciente contra a existência física, contra a vida em si mesma. Obrigado mais a temer esses opressores do que a os amar, compelindo a negociar a felicidade mediante oferendas e cultos, extravagantes ou não, sente-se coibido na sua liberdade de ser. Então, rebelando-se, passando a uma atitude formal em prejuízo da real, a um comportamento social e religioso conveniente ao invés de ideal, vivendo fenômenos neuróticos que o deprimem ou o exaltam, como efeitos naturais de sua rebelião íntima. Ao mesmo tempo, procurando deter os instintos agressivos neles jacentes, sem os saber canalizar, sofre reações psicológicas que lhe perturbam o sistema emocional. O ressentimento, que é uma manifestação de impotência agressiva não exteriorizada, converte-se em travo de amargura, a tornar-se insuportável a convivência com aqueles contra os quais se volta. Antegozando o desforço, que é a realização íntima da fraqueza, da covardia moral, da guarida ao ódio, que combule, tornando sua existência como a do outro em um verdadeiro inferno. Esse quadro bem feinho, né? Mostra que a gente, esses impulsos que a gente tem, esses inconformismos conosco mesmo, né? Essas rebeldias que a gente ainda sente dentro de nós,
elas se movimentam em nós como ódio, né? Como sentimento. Ela fala em ódio até, né? Sentimento, ressentimento, desejo de fuga, né? Daquelas situações. Nós estamos com dificuldade de vencer ainda nós mesmos e a gente fica inconformado e a gente fica a temer os opressores, né? Quando ela fala aqui em opressores, lembra de cultos, oferendas, me vem à mente a questão das religiões, né? Que elas controlam através de ameaças, né? Olha, cuidado, se você pecar, você vai para o inferno. Se você não se consertar, você vai para o umbral, diz o Espiritismo. E assim vai, né? A gente fica sempre acuado, né? Se a gente não tem um entendimento legal sobre nós mesmos, a aceitação que nós estamos no caminho, né? E nos aceitar, né? Daí cria essas rebeliões, né? Porque a gente já sabe muita coisa e ainda não consegue fazer aquela muita coisa que a gente já sabe, né? Tem dificuldades de vencer. Ainda que a gente saiba que não devemos guardar ressentimento, não devemos nos magoar, mas a gente se magoa. E daí a gente fica irritado, incomodado com isso. Como é que eu posso? Eu já estudei sobre isso, a mágoa não é uma coisa boa, ela me causa dano, ela me traz problemas ainda, mas eu estou magoado, o que eu posso fazer? Eu não consegui vencer isso, né? Ainda estou com isso dentro de mim. Então, essa luta interna, ela faz a gente ficar inconformado e leva a gente a mais desastre ainda, né? Mais desastre. A gente se torna, às vezes, agressivo. Ela fala que até torna a própria vida e a vida do outro, a quem convivemos, um verdadeiro inferno no finalzinho aqui, né? Que a gente vai potencializando isso. Então, essa busca, né, que ela está nos convidando aqui é para esse autoconhecimento, né, nos conhecer. Somos herdeiros de nós mesmos. Lá atrás nós fizemos muita besteira, mas fazia parte do meu avanço, né? Eu não dava conta de fazer diferente mesmo. Nós somos iguais crianças, né? Nós temos que nos aceitar, que nós temos os limites nossos, que nós ainda temos dentro de nós algumas não, bastante encrencas para resolver. E que isso a gente vai resolvendo, né? Aos poucos. Não adianta ficar se culpando, se mutilando, né? Porque isso aí vai acabar trazendo mais afastamento desse crescimento que a gente tem, né? Que a gente daí fica querendo vencer a coisa na marra, né? Dá saltos, e a vida não dá saltos assim, não. A gente vai... O aprendizado é uma coisa contínua, né? Devagar e sempre, né? Não quer dizer que nós vamos conformar se eu tenho vícios e falar, não, tá tudo bem, tem que ter ódio mesmo, tem que me querer vingança. Não é isso. Eu não quero, eu não devo fazer, eu não devo me vingar, não devo ter ódio, não devo ter mágoa, não devo ter ressentimento. Mas é um trabalho que eu estou fazendo dentro de mim. Ainda dentro de mim, nos meus sentimentos, ainda tem coisas que eu preciso resolver. Eu devo aceitar que eu tenho isso, enxergar isso. É o tal do diagnóstico que a gente sempre está estudando. É saber que eu ainda tenho esse probleminha para resolver. E daí, dentro das condições de convivência, eu procurar me controlar nisso, né? Para não me deixar levar por impulsos, né? Saber como trabalhar isso dentro de mim, fugir da briga, né? Ao invés de enfrentar, seja da briga com outro, conosco mesmo, né? Às vezes é melhor recuar do que enfrentar ela naquele momento. É melhor a gente ir trabalhando. É isso. Quem mais? Olha, eu estava observando aqui a questão do ressentimento que ela fala, né? Que esse ressentimento fala que converte-se em travo de amargura a tornar insuportável a convivência com aqueles contra os quais se volta. E diz ainda que tudo isso dá guarida ao ódio que combui, tornando a sua existência como a do outro em um verdadeiro inferno.
Então, o ressentimento é bem complicado, né? Porque o ressentimento, ele vai tumultuando o nosso sentimento, ele vai modificando o nosso sentimento e o nosso sentimento vai adoecendo, se torna em ódio, e a gente acaba dando guarida a sentimentos mais negativos cada vez, e como ela diz no final aqui, né, que pode tornar a nossa existência, como a do outro, um verdadeiro inferno, ou seja, muito sofrimento, muitas dificuldades, né? Vai transformar tudo isso em muito sofrimento. Por isso sempre se fala da importância do perdão, né? Porque o ressentimento é a ausência de perdão. Porque quando nós perdoarmos, se nós perdoarmos, não ficaríamos ressentidos. O ressentimento é a ausência de perdão. E a gente tem que ter muito cuidado com esses nossos ressentimentos, porque ele faz nos sofrer e faz os outros que estão ao nosso redor também sofrer. Isso. Alguém mais? Francisca, Dona Lalinha, Barçanufo? Já falaram tudo, né? É desse jeito aí mesmo. Ressentimento é a coisa, é uma dor, né? É uma dor interna. Isso. Que a pessoa sente, que se não for alertada, às vezes, por outra pessoa, a gente tem que alertar, se a gente vê que uma pessoa está sofrendo de ressentimento por outra pessoa, a gente tem que alertar. Já aconteceu casos desses, de ser preciso de alertar, e alertando a pessoa, foi lutando até que perdoou e acabou o ressentimento. Então, tem que ter o perdão. O ressentimento, igual o Maurício falou, é a ausência de perdão. Quem perdoa de coração, ele não tem ressentimento contra aquela outra pessoa. O verdadeiro perdão, ele não guarda resquício de nada. Porque tem gente que fala assim, eu perdoo, mas eu não quero ver aquele nem pintado de ouro. Não perdoou, né? Se eu tivesse perdoado, tem que ver ele, eu podia, não precisava nem ter ouro. É muitos que falam assim, perdoei, mas eu não quero ver nem pintado de ouro. Quero que suma da minha vista. Então, aí não teve nada de perdão. O ressentimento está ali guardadinho num cantinho. Ainda. Então, O perdão é a ausência total do ressentimento. sim. O ressentimento no próprio nome diz, né? Sentir de novo. Eu fico revivendo aquela situação, vivo. Fico me mutilando, me sofrendo, né? Toda vez eu sofro, toda vez eu sinto de novo. Toda vez que lembra, né, daquele assunto, é a dor de novo. A dor de novo, a dor. Então tem que enxergar isso, que está me causando mal, né? E procurar ressignificar isso. O melhor caminho é não sentir de novo. Para não sentir de novo é o perdão, como a senhora disse. Isso mesmo. Senão eu vou continuar. Inclusive, é fácil de saber, né, se perdoou, né? Então, quando alguém faz alguma coisa comigo que eu fico ressentido, alguém fala assim que o perdão é o esquecimento. Não, o perdão não é esquecimento. O perdão é quando nós lembramos e não dói mais. Lembrou-se a dor, mais. Então, aí já perdoou. Mas enquanto eu falo, está perdoado, mas aí eu lembro e sofro aquilo, é aquele então sentimento, não ainda. Né? É ruim. Ou então aqueles que não chega nem a ser ferido. A pessoa fere ele não sente nada. Aí o outro fica magoado, você... Não, mãe, o quê? Eu nem tô sabendo, isso aí é coisa à toa, larga pra lá. Nem tem sentimento, sabe? Tem deles que não chega nem a ser ferido. Ou ele vai perdoar uma coisa que nem feriu ele, né? Tem gente assim também, né? Esse é o nosso objetivo, de alcançar esse objetivo aí, né, Basta? Esse está mais um pouco distante. Esse é o objetivo maior, é não deixar se ferir. Né? Esse ainda está um pouco mais difícil.
É igual você fala assim, olha, a gente tem assim, ninguém magoa ninguém. A gente que se magoa com alguma atitude do outro, né? A mágoa está em nós, não no outro. Você fala, fulano de tal me magoou. Não, ele não me magoou. Eu me magoei com uma atitude que o outro fez. Agora, porque essa mágoa depende de cada um, né? Depende de cada um. Sobre essa questão do ressentimento, eu não lembro qual apareceu, não sei se foi o Rossando Clinge, que dizia que fazia uma analogia do ressentimento. É como alguém pegou e te feriu, né, na testa, deu um cortezinho assim, alguma coisa, e aquele cortezinho ficou sangrando, né? Aí diz que todo dia você tira a casquinha do cortezinho para sangrar, para pra ele não sarar, falar, tá vendo? Olha aí, ó, ele fez, ó, tá doendo, ó, todo dia. Né? Então, o ressentimento é mais ou menos isso, né? A pessoa fica sentindo novamente o tempo todo. E fica revivendo, relembrando, chorando, com dor, incomodado com ódio, né? Que é pior ainda. E acabar com o ressentimento depende de cada um de nós. Porque tem gente que não tem vontade de acabar com o ressentimento. Ele aumenta. Aumenta. Faz ele ficar aumentado. Ele vai arrancando a casquinha para sair mais sangue, né? Vai curando mais. Como o cara, o exemplo aí que deu. Cada um de nós a compreender que aquilo não serve para nós. Então, vamos acabar com aquilo, vamos perdoar para poder sarar aquela dor. E ela sara. Sara. Vamos olhar o outro com um olhar amoroso. É difícil. Posso contar uma historinha? Opa! Lá vem história é bom. Porque tinha um padrasto que me incomodava demais com o enteado era folgado, nunca fazia nada, era muito folgado dentro de casa, não ajudava em nada. Aí um dia a mãe dele sonhou que o padrasto, na outra vida, tinha um filho deficiente e nem ligava para ele. A mãe pelejava, o padrasto só era bêbado, nunca queria cuidar do filho deficiente, só ela que cuidava. Aí na outra vida, esse enteado era ele, o filho deficiente, que ele não cuidou na outra vida. Só isso mesmo. Lei de causa e efeito. Pois é, que a gente fica magoado, que o fulano está fazendo isso, mas não vai saber todas as dívidas que teve para trás, né? O que eu fiz, né? Para ele ou para outro. Ou então, tá barato ainda, né? Quem sabe. Vamos pro próximo. Deixa eu ver aqui. Esse é do São Maurício, né? A leitura. Isso aí. O ódio é o filho predileto da selvageria que permanece em a natureza humana. Lembramos essa frasinha, foi bem interessante, né? Que o ódio é filho predileto da selvageria que permanece na natureza nossa, né? Humana. Irracional, ele trabalha pela destruição do seu oponente, real ou imaginário, não cessando mesmo após a derrota daquele. Quando não pode descarregar as energias em descontrole contra o opositor, voltar-se contra si mesmo, articulando, volta-se no caso, né? Acho que é volta-se contra si mesmo, articulando mecanismos de autodestruição, graças aos quais se vinga da sociedade que nele vige. Os danos que o ódio proporciona ao psiquismo por destrambelhar a delicada maquinaria
que exterioriza o pensamento e mantém a harmonia do ser, tornam-se de difícil catalogação. Simultaneamente, advêm reações orgânicas que se refletem nas funções hepáticas, digestivas, circulatórias, dando origem a futuros processos cancerígenos, cardíacos, cerebrais. A radiação do ódio é portadora de carga destrutiva que não raro corrói as engrenagens do emissor, como alcança aquele contra quem se vai direcionada, caso este tonize em faixa de equivalência vibratória. Lixo do inconsciente, o ódio extravasa todo o conteúdo de paixões mesquinhas, representativas do primarismo evolutivo e cultural. Muito bem. Então, aqui falou do ódio, né? Eu me lembro, uma vez, estava assistindo uma palestra até é o Maurício Crispim, que ele é até autor do livro Corrente Magnética, a primeira edição, foi ele que elaborou. Lá não coloca como autor, né, porque o autor é autor, mas quem elaborou foi ele. E ele está falando dessa questão dos nossos sentimentos, né, das nossas emissões. Então, o ódio, ele acaba sendo emissão de energias negativas. Aí ele está falando assim, que se a gente emitisse um sentimento de ódio contra alguém e pudesse correr e receber no lugar dessa pessoa, seria bem melhor. Porque o que vai para o outro é muito menos do que o que fica. Então, o que fica em nós, ou seja, quando nós emitimos um sentimento de ódio, primeiro nos contaminamos todos. Depois de contaminar célula por célula nossa, aí a gente joga um pouquinho para o outro. E aqui fala da questão dos danos, né, que esse ódio proporciona. Ele vem dando problemas e problemas para nós, com reações orgânicas, né? Aí refletem nas funções hepáticas, digestivas, circulatórias, dando origem a futuros processos cancerígenos, cardíacos e também cerebrais. E ela fala no final que a radiação do ódio é portador de carga destrutiva, que não raro corrói as engrenagens do emissor, ou seja, corrói as engrenagens nossas, como alcança aquele contra quem que foi direcionada. Mas, na verdade, fica muito mais de nós. Essa é a lei de Deus. Na lei de Deus, tudo que nós fazemos para o outro fica muito mais em nós. Nós podemos atingir um pouquinho o outro, mas a força mais forte, o estrago mais forte das emissões negativas, o estrago mais forte em nós, da mesma forma que um pensamento de amor, ele primeiro, quando você sente, quando você deseja o bem do outro, quando você faz uma prece em benefício da cura de alguém, primeiro, toda essa energia boa nos equilibra, para depois ser mandado para o outro. Então, a lei é a mesma. Tudo que nós fazemos para o outro, nós recebemos muito mais antes de atingir o outro. Acho que é isso. Okay. Alguém mais? É sobre ódio, irmão, falando sobre ódio. Uma vez uma pessoa foi contar um caso de uma amante do marido dela, falou para mim assim, você sabe aquela sensação de ódio assim? Falei, não, graças a Deus não. Nunca fui testada nesse ponto, não. Essa sensação não sei explicar, não. Eu quis dizer que é uma sensação horrível, a sensação do ódio.
Eu, graças a Deus, Deus nunca me testou a esse ponto ainda não. Mas eu sei que é horrível sentir ódio. Nessa encarnação ainda não passei por isso. Mas eu provavelmente já passei absurdo. Mas, então eu sei o que é, sem ter passado por isso. É porque tem muitas coisas que, sem a gente ter provado daquilo, a gente sabe o sabor, né? Sem ter provado. É o caso do ódio. A gente sabe a sensação que deve ser horrível demais, mesmo sem nunca ter provado. Infelizmente, felizmente eu nunca provei e pretendo nunca provar essa sensação horrível. Deus quiser. Deus é que vai permitir que nunca aconteça. Mas deve ser muito horrível, porque acho que era horrível demais o ódio. Desejar que a pessoa morre, desejar que a pessoa fica doente, desejar isso, um tanto de coisa. Aquilo chega e me deu até dor de cabeça. Deve ser horrível, né? Ok. Seu Maurício, paramos por aqui? Eu acho que pode, porque